Muito bem, amigo assinante, voltamos então com o seu boletim de esportes hoje, sexta-feira, final de semana, eu já disse, cuidado nas estradas, movimento demais aí nas praias, para as praias, né? Gente indo para ver shows e tal, cuidado aí, vamos aproveitar a praia, né? Mas da melhor maneira possível, né? Se você tomar, beber demais, então de menos mesmo, não dirige. Eu estou, como eu prometi ontem, estamos aqui com o André outra vez, e vamos só falar primeiro sobre o campeonato do Rio de Janeiro, da Série A. André, a gente está vendo Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, né, clubes que faziam parte da vitrine do futebol, sonho de todo jogador atuar na vitrine do futebol, contratando jogadores, atletas de Chapecoense, de Luverdense, jogadores que muitas vezes a gente que milita no futebol nunca ouviu falar. Isso dá para dizer que os clubes de menor investimento podem fazer frente esse ano? Você está tocando num assunto que eu ia abordar, com relação aos clubes de menor investimento. Por quê? Estão fazendo pré-temporada há mais tempo. Né? E porque o objetivo deles é somente o campeonato estadual. Enquanto que o estadual para Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense é mais um preparatório para as competições nacionais que eles terão pela frente. Então, um entrosamento desses jogadores na pré-temporada dos grandes clubes ainda está acontecendo. Sendo que nos clubes de menor investimento, essa fase de preparo, essa preparação, ela já vem acontecendo. Agora, como que os clubes de menor investimento montam times? Voltar ao assunto de ontem, a questão da participação dos empresários. Ou seja, o empresário ele tem interesse, porque a competição tem jogos televisionados, de colocar os seus atletas na vitrine para que eles possam ser notados. Então, a gente vê que a mesma coisa que acontece no clube de menor investimento, está acontecendo também no clube grande. Porque quando você contrata esses jogadores desconhecidos, na verdade eles estão sendo agenciados por alguém. Alguém está apresentando um portfólio desses jogadores aos presidentes do Vasco, do Flamengo, do Botafogo e do Fluminense. Inclusive, talvez até, quero ser aqui leviano para fazer uma afirmação, mas como a gente não sabe o que se passa nas reuniões, nos bastidores fechadas, né? Por trás das cortinas. Por trás das cortinas, vamos voltar àquele assunto. Né? O que leva, talvez, um presidente a decidir ou a definir uma contratação de um jogador apresentado por um empresário? Porque nada me convence, por exemplo, de que tenhamos aí grandes observadores do futebol observando o jogador do Luverdense, o cara que assiste todos os jogos e diz, não, aquele cara ali tem futuro. Alguém apresenta um portfólio para o presidente. Agora, se o presidente leva vantagem ou não, aí é outra história. O cara fala, não, porque o empresário trouxe o VT aqui do jogador. Então, hoje a contratação é por DVD, né? DVD. O cara leva um DVD, bota lá e ó, o cara é esse aí. Esse aí, E inclusive o presidente do Botafogo, o Maurício Assunção, ele, para convencer o Sidorf de jogar no Botafogo, parece que apresentou o DVD de um outro time. Né? Brincadeira, hein? Pois é, para convencer o Sidorf de vir para o Botafogo. Então, o que acontece nessas contratações? Agora, tem casos que dão certo. Por exemplo, eu recordo quando o Botafogo contratou o Valdson, zagueiro, ele veio do futebol maranhense. E foi uma contratação que deu certo. O Valdson atuou bem pelo Botafogo, atuou pelo Flamengo e lamento que ele não tenha sido aproveitado na seleção brasileira à época, porque para mim era um bom zagueiro. Então existem algumas contratações que dão certo, existem aquelas que definitivamente não acontecem. Agora, acontece até na seleção brasileira. O jogador está atuando no futebol internacional e por vezes a gente não acompanha muito, né? Acompanha mais os times de maior expressão. Isso. E de repente surge uma lista de convocados e está lá o nome de um jogador que a gente não conhece. Como aconteceu na Copa de 2010, eu nunca tinha ouvido falar de Michel Bastos, por exemplo. E fui saber que ele existia justamente no momento em que ele foi convocado. Como a gente toma conhecimento também de alguns jogadores no momento em que eles são convocados. Então, está virando uma prática, porque hoje a gente tem uma intensidade de produção de jogadores muito grande e muitos interesses econômicos, até mesmo nas convocações para a seleção. Você sabe que você tem 23 convocados para uma Copa do Mundo, mas você conta ali, na verdade, com 17, 18 jogadores, 5 ali são para compor.
essa convocação do Henrique para a última Copa do Mundo é inexplicável, você não tem razão. Ninguém conseguiu explicar. Ninguém conseguiu entender. Nem entender. Aí deixa aquela dúvida, será que é para atender o interesse econômico? Então, voltando à sua pergunta, a gente tem que ver se essas contratações de jogadores desconhecidos também não estão atendendo essa finalidade do interesse econômico do empresário, Sim. que por vezes colocou lá 2 jogadores para atuar naquele clube, mas que em contrapartida, olha, contrata fulano para mim que eu preciso botar esse cara para jogar porque eu preciso fazer negócio com ele. E pode ser o que acontece. Aquela história do Seedorf, que foi uma passagem muito benéfica no Botafogo, paizão da garotada, muitos jogadores aí, você lembrou, que saíram das categorias de base, tinham nele um exemplo, ele estava lá e tal. Você acha que o Seedorf seria importante ao futebol brasileiro, ou mesmo ao Botafogo, futebol, ele voltando ao Brasil? Eu acho que ele fez uma opção, quando ele foi para a Europa, uma opção errada, porque ele foi para um clube que ele tinha sido ídolo, né? Para um desafio, para uma seara desconhecida para ele, levando com ele, na verdade, a experiência que ele acumulou no Botafogo. Isso. Porque eu nunca vi ele ter esse tipo de relacionamento, essa liberdade para ter esse tipo de relacionamento, ao ponto de, em determinados momentos, questionar a diretoria, de questionar o treinador do Botafogo e de ter essa orientação dentro de campo, essa liderança que ele era dentro do Botafogo nos outros clubes que ele jogou. Ele teve espaço para fazer isso no Botafogo, o Botafogo tinha uma carência muito grande disso, e ele tinha muito a acrescentar no Botafogo. Mas o Botafogo também acrescentou algumas experiências a ele, e ele levou para o Milan, talvez numa circunstância inadequada, porque ele precisava aprender a ser técnico de futebol. Exatamente. E ninguém aprende a ser treinador de futebol no Milan. Exatamente, Exatamente. Então, eu acho que ele tem a acrescentar para o futebol brasileiro na medida em que ele é um cara que tem um conhecimento muito grande, ele é um poliglota, ele fala diversos idiomas, ele é um cara que conquistou muitas coisas dentro do futebol. Agora, ele já mostrou seu valor dentro de campo. Fora de campo é uma carreira que ele tem que construir. O conhecimento dele ajuda. Mas a gente dizer que ele hoje é um profissional pronto para ser dirigente ou técnico de futebol, aí eu acho que falta muito para ele, como falta até mesmo para o Dunga. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar então com o terceiro e último bloco do programa de hoje, sexta-feira, conversando aqui com o André Freitas, no seu Boletim do Esporte da Terceira Via TV. Rapidinha, pai bola.